Eu achava que Arda Güler e Yıldız já eram suficientes, que a geração turca já era boa, mas eu tava errado. Diante dos nossos olhos estão surgindo alguns jogadores fantásticos de um país que não costuma ser celeiro de craques. O que levanta a pergunta, afinal quão boa é essa incrível geração turca? Será que eles são apenas a nova geração belga, que era boa em campo e no papel, mas nunca ganhou nada? O surgimento dessa geração passa por dois pontos principais, e para contar essa história a gente foi a fundo e descobriu histórias fantásticas envolvendo gandulas, dois craquinhos que são amigos de infância e até um bruxo. Então vem comigo entrar de cabeça no futebol turco. Para começar a investigar essa geração, nada mais justo do que a gente começar pelo maior nome que surgiu dela até o momento, que é o craquinho Arda Güler. Ele tem uma curta história no futebol que é bem bacana. Começa que o Ardinha fez grande parte da base no impronunciável Gençlerbirliği. É quase impossível falar o nome desse time aí, né? Onde o Arda tinha o apelido de İkbuçukluk, que eu com certeza não pronunciei correto, e se você não entendeu nada, fica tranquilo que eu também não. Mas numa tradução literal, esse apelido seria mais ou menos 2,5, que é como eles chamam os gandulas lá na Turquia, né? O porquê exatamente, ninguém sabe. A gente pesquisou, cada um tem uma teoria. Acho que no final das contas era só pra me fazer falar aquela palavra impossível ali, né? Por falar em pronúncia, turco é complicado. O próprio Arda Güler, na verdade, lá na Turquia é mais Arda Güler. Mas o Güler, então, era gandulinha e jogava pelo Birliği. E certa vez um scout do Fenerbahçe tava lá pra ver outro guri jogando, só que acabou se encantando pelo próprio Arda Güler que tava em campo. O cara viu o Arda Güler jogando meio machucado, né? Percebeu que o menino era esforçado e preparou então o famoso DVD do 2,5 pro pessoal da diretoria. E foi assim então que ele parou no Fenerbahçe pra finalizar o seu período na base. Parecia uma excelente combinação, um meia talentoso indo pro clube do seu maior ídolo, que é o brasileiro Alex. E lá no Fener ele estreou aos 16 anos de idade e 2 temporadas depois já jogava tanto que passou a usar a mesma camisa 10 do seu ídolo. E nessa época é inegável que ele já era um absurdo de bom, né? Tu vê os lances, ele tá sempre com a bola coladinha no pé, o que rendeu até aquele apelido sempre chato, né? Meio desnecessário de Messi turco. O que é curioso porque o Arda Güler nasceu em Ankara, na Turquia. E o Messi... Então o Arda Güler vai no meio de 2023 pro Real Madrid. Na reta final de La Liga 2023-24, ele mete 5 gols em 5 jogos, recebe muitos elogios do Ancelotti, mas mesmo assim, começando a temporada 24-25, passou a maior parte do seu tempo no banco e vindo sempre ali como um reserva. Só que agora a gente chega na temporada 25-26, em que tudo mudou pro Arda Güler. Ele já é titular absoluto da seleção turca, né? E aos 20 anos também já se consolidou como titular do time do Xabi Alonso. Quando o Bellingham esteve afastado por lesão, o Arda Güler foi o principal meia criativo, mais avançado da equipe, saindo daquela posição da ponta direita e jogando mais pelo centro mesmo na maior parte do tempo. Ele é um cara muito criativo e começou a temporada com 3 gols e 3 assistências nos seus primeiros 7 jogos de La Liga. Talvez tenha chegado num ponto onde o Arda Güler não vá mais pro banco não. Ele se tornou peça essencial pro Xabi Alonso e se o Bellingham voltar pro time, é possível que ele seja deslocado mais pro lado direito. Veremos. E o Arda Güler, apesar de muito novo, representa um pouco essa nova fase do futebol turco e essa virada de chave que eles querem dar na sua história futebolística. Em um artigo escrito pro The Players Tribune, o Arda Güler disse que não quer ser só uma estrela única, um fato isolado na Turquia, e sim liderar a nova geração turca para que seu sucesso abra as portas para mais jovens promessas. E ele não é o único, vários clubes turcos vêm investindo mais na base recentemente. Um diretor do Besiktas revelou que eles têm mais de 100 escolinhas do clube espalhadas por toda a Turquia. O próprio Fenerbahçe está começando a construção de uma nova estrutura ambiciosa de formação. A liga turca como um todo está investindo pesado, com Galatasaray e Fenerbahçe comprando estrelas do futebol europeu e crescendo o futebol no país. E o investimento turco no esporte não é de hoje. Em 2015, a seleção anunciou a abertura de vários centros de base ao longo do país para formar talentos, e até a UEFA e a própria FIFA têm financiado projetos para que a Turquia possa continuar crescendo como seleção. O Arda Güler é um exemplo clássico de talento formado em casa, um jogador que surgiu ali na Turquia e passou pelas categorias de base do país
país até ser o craque da seleção. Mas o próximo caso da lista é diferente, e aí que entra o segundo ponto que talvez ajude a explicar um pouco por que tem surgido tantos talentos turcos recentemente. Vamos falar do Kenan Yildiz, que diferentemente do Arda Güler, não nasceu em Ankara, e na verdade ele sequer nasceu na Turquia, e sim em Regensburg, na Alemanha, que inclusive em português essa cidade chama Regensburgo. Não senhor, não senhor, traduziram pra Ratisbona. Que atrocidade esse nome, né, convenhamos. Mas convenções de nomenclatura aí à parte, o Yildiz é filho de pai turco, mas cresceu jogando nas bases da Alemanha, incluindo um longo período de 10 anos lá no Bayern de Munique, sendo um dos craquinhos da base bávara. Ele era tão precoce que tem até melhores momentos do Yildiz quando era capitão do time sub-11. Doideira, né? Esse tipo de atenção nessa idade em que o cara ainda é uma criancinha é simplesmente insano, mas isso mostra um pouco como ele já era talentoso, né? Tava claro então que o Bayern valorizava o Yildiz como uma joia absurda, mas em 2022 chegou o interesse da Juventus e assim ele se transferiu para a base da gigante italiana. E é um caminho curioso, né? O Bayern papando tudo todo ano, enquanto a Juve vive esse momento complicado depois daqueles títulos seguidos. Mas talvez a família do Yildiz tenha decidido por um lugar onde ele pudesse jogar com mais frequência e não só ser mais uma promessa entre tantas outras que o Bayern tem. E no final deu muito certo, ele chegou para a base da Zebra, mas eventualmente fez a sua estreia no profissional da Juventus e desde a temporada 24/25 já é titular absoluto da velha senhora e também da seleção turca, que ele resolveu defender desde criança. Mesmo tendo essa conexão tão forte com a Alemanha por ter crescido lá, naquele vídeo do Sub-11 tem um momento que mostra que na chuteira dele, já naquela época, ele carregava uma pequena bandeirinha da Turquia, mostrando ali uma conexão muito especial com o país de origem da sua família. Para a temporada 25/26, o Yildiz não só é o craque da Juventus, né, aquele que faz os torcedores ligarem a TV para assistir ele jogar, como também aos 20 anos de idade chegou até a vestir a braçadeira de capitão da velha senhora, simplesmente se tornando o mais jovem da história do clube com a faixa ali de capitão. Aí tu imagina o Arda Güler mais pra direita, cortando pro meio, o Yildiz lá na esquerda, cortando pro meio e mandando no ângulo. Talvez faltasse uma peça nessa trinca de ataque. Porém, talvez não falte mais, porque tá surgindo um garoto de apenas 19 anos, que por mais que esteja correndo um pouco atrás dos outros dois, né, cresceu como um foguete nessa temporada. Can Uzun é um meia que começou a jogar pelo Nuremberg da segundona alemã e fez uma temporada brutal lá em 23/24, com quase 20 gols, chamando a atenção então do Eintracht Frankfurt. Na Bundesliga o nível é mais complicado, então ele teve dificuldades para se adaptar na temporada 24/25, apesar de que o pouquíssimo que ele jogou parece que foi bem. Só que agora na temporada 25/26 parece que chegou o momento dele explodir. Na primeira rodada da Bundesliga, ele mete um golaço espetacular e 2 assistências contra o Werder Bremen. Depois, um gol contra o Hoffenheim. Depois, mais um gol contra o Leverkusen. Depois, mais um contra o Union Berlin. E nesse meio tempo, ele estreia na Champions contra o Galatasaray e adivinha? Meteu gol também. Todo mundo de olho nele, um cara que ficou badalado do nada. E aí ele vai jogar contra o Borussia Mönchengladbach e deu uma baita assistência e marcou mais um gol. Um começo de temporada espetacular que rendeu a ele uma convocação para a seleção turca, onde ele vai jogar com o Arda e também com o Yildiz, que curiosamente é o seu amigo de infância. Exatamente porque olha as coincidências da vida. O Can Uzun também nasceu em Regensburg, né, o Ratisbona, lá na Alemanha. E assim como o Yildiz, ele também é filho de pais turcos. Então tanto o Yildiz quanto o Can Uzun nasceram e cresceram na mesma cidade, fizeram base juntos e são melhores amigos até hoje. Uma conexão muito incrível fora dos gramados que agora pode se transferir também pra dentro deles, né? Então tu pega aquela formação com o Arda numa ponta e o Yildiz na outra, e agora de repente tem o Can Uzun no meio. É a cereja no bolo, é dessa geração turca aí, mas que a gente também não pode deixar de mencionar outros jogadores que talvez sejam de um patamar um pouquinho abaixo, mas que ainda são muito talentosos, como é o caso do Harry Potter turco, o Arturkoglu. A história dele é de maior superação aqui, porque diferente de outros nomes que a gente falou, que já eram assim craquinhos quando eram pequenos, e já tinha tipo vídeos de melhores momentos no Sub-11, né? O Arturkoglu não. Em determinado momento ele vai jogar na 4ª divisão turca, não rende e acaba saindo de graça pro Karacabey, da mesma divisão, que era um nível muito próximo do amador. Eventualmente ele tem uma ascensão meteórica, voa da 4ª divisão direto pra 1ª, pra ir jogar no Galatasaray. Aí não demora pra ele virar peça importante do Gala, ganha apelido do herói Harry Potter, vai pra seleção turca e usa o pó de flu pra zarpar diretamente pro Benfica. Por lá, apesar de alguns momentos de contestação
prestação, ele vai bastante bem, faz 11 assistências e 11 gols na Liga Portugal, e agora que os principais times turcos ficaram mais endinheirados, o Fenerbahçe vai lá e paga uma boa bala pro Benfica para trazer o Arturkoglu de volta pra Turquia. Ele geralmente joga de ponta esquerda, mas na seleção tem feito o papel de atacante, como se fosse um 9 de mobilidade, né, que se mexe bastante e tal, e nisso a seleção turca começa a ficar bastante interessante, quase que com um quadrado mágico ali no ataque. E o foco não é a gente montar a seleção inteira da Turquia aqui, mas a gente pode falar de mais um camarada que brilhou junto com o Arturkoglu lá no Benfica, que é o Kokçu. Com esse nome aí, com certeza ele nasceu na Turquia, né? Pois é, é mais um que não. O meia Kokçu nasceu em Haarlem, na Holanda, e foi lá onde ele trilhou toda a sua trajetória de base, eventualmente chegando no Feyenoord, onde virou profissional e começou a se destacar desde cedo. Ele estreou aos 17 anos já marcando um golaço, e aí no seu primeiro jogo de Eredivisie, ele entra na partida, dá uma assistência e logo depois também deixa o gol dele. Eventualmente, ele vira o craque do time e capitão da equipe com apenas 21 anos. Um meio-campista com um excelente faro de gol, ele vai pro Benfica por 30 milhões de euros e agora pra temporada 25-26, no momento em que os times turcos estão investindo pesado em contratações, o Gala que o diga, né, quebrando a banca pra levar o Osimhen, o Kokçu acaba então assinando com o Besiktas, que era o clube que ele torcia na infância. E pra fazer companhia pra ele na meiuca da seleção, ele pode ter ali um camarada que não é mais jovem, mas também tem uma história muito boa pra gente contar. Isso porque o Hakan Çalhanoğlu é outro jogador turco que nasceu na Alemanha, mas representa a seleção da Turquia desde a base. Ele eventualmente se destacou no Hamburgo e depois no Leverkusen, desde cedo como um mago da bola parada, né, uma batida na bola ali de dar inveja pra todo mundo. E é curioso como todos os jogadores da Turquia que a gente falou até agora têm uma excelente qualidade técnica, né, a batida na bola deles geralmente é espetacular. Aí o Çalhanoğlu vai pro Milan e depois vira casaca pra Inter de Milão, onde se torna peça fundamental daquele time do Inzaghi que chegou em 2 finais de Champions, venceu a Série A e ainda é um dos líderes do time até hoje. Aos 31 anos, ele é justamente o capitão da seleção profissional, geralmente jogando um pouquinho mais recuado para dar espaço para essa molecada mais talentosa jogar ali na frente. Na famosa ótima geração belga, a gente tinha craques surgindo ali como o De Bruyne, o Hazard, que se aproveitaram muito de outro jogador já vencedor e experiente que estava com eles, que era o zagueirão Kompany. Então talvez o Çalhanoğlu dessa ótima geração turca seja o Kompany do que era a geração belga. Falando em Kompany, essa inclusive é uma ótima comparação, porque aquela geração belga tinha muitos jogadores que tinham histórico de imigração, como o próprio Kompany e o Lukaku, que tinham pais aí vindo da República Democrática do Congo. E na Turquia, a gente tem visto vários jogadores turcos que nasceram em outros países, né? E não é à toa, principalmente os casos da Alemanha que a gente contou aqui, porque a comunidade turca é a maior de estrangeiros na Alemanha. E isso a gente vê até se refletindo em jogadores da própria Alemanha, que tinham famílias vindo da Turquia, mas que escolheram defender a seleção alemã, como foram os casos aí do Mesut Özil e do İlkay Gundogan. Até pouco tempo, esses caras de nível altíssimo, como esses dois que eu acabei de falar, estavam escolhendo defender a seleção alemã. Mas recentemente a gente tem visto o interesse cada vez maior da Turquia em repatriar esses jogadores turcos que nasceram em outros países, o que dá pra dizer que foi feito com sucesso nos casos aí de Yildiz, Can Uzun e Çalhanoğlu. Inclusive, em 2010, o então técnico da seleção alemã, o Joachim Löw, já reclamou desse forte assédio turco, que existe de verdade, tá? Tanto é que a Federação Turca designou um camarada para ser olheiro lá na Alemanha, indo atrás de talentos com ascendência turca para convencer os meninos a jogar pela seleção. Então o primeiro ponto que a gente viu para essa nova geração turca aí é que a Turquia aparentemente tem investido bastante na base, mas o segundo ponto é que existem muitos imigrantes turcos em outros países europeus, aproveitando-se, por exemplo, da excelente formação de atletas que tem na Alemanha, na Holanda, e conseguindo, digamos que, repatriar essa galera quando eles viram jogadores de alto nível. Essa boa geração, obviamente, tem outros nomes que a gente pode mencionar, ainda que num patamar um pouco abaixo, né? Como o zagueirão Demiral, que chegou a jogar na Juventus, o lateral direito Çelik, da Roma, e o ponta Yılmaz, do Galatasaray, que supostamente chegou a ter no ano passado interesse de Arsenal, Tottenham e Liverpool. Embora, se for pra ser sincero com vocês, o camarada que eu mais gosto, fora esses que a gente mencionou anteriormente, é o Ferdi Kadıoğlu. Curiosamente, ele é mais um que nasceu na Holanda, né, com pai turco, e inclusive defendeu os holandeses em quase todas as categorias de base, disputando até a Euro Sub-21 pelos Países Baixos, mas no final das contas, no profissional, escolheu defender a Turquia. Isso muito porque depois de se formar nas categorias de base do NEC da Holanda, ele se transfere pro Fenerbahçe
e lá surge como um cara muito interessante, especialmente pela versatilidade. Ele começa como meio campista, joga até de ponta direita, depois vai jogar na outra ponta e eventualmente vira lateral e continua versátil porque joga tanto de lateral esquerdo quanto de lateral direito. Basicamente o James Milner turco. Eu conheci o futebol do Kadioglu e gostei muito mesmo quando eu vi ele jogar pela Turquia na Eurocopa de 2024. E não fui só eu, porque logo depois da Euro o Brighton vai lá e contrata ele. Só que ele acabou tendo uma lesão bem rara e ficando fora de praticamente a primeira temporada inteira. Tá voltando agora, né? E eu mencionei a Eurocopa, a Turquia foi eliminada pra Holanda e naquele time titular que começou o jogo, apenas 5 dos jogadores tinham nascido na Turquia. Outros 4 tinham nascido na Alemanha, um na Áustria e o Kadioglu que nasceu na própria Holanda. Com isso tudo dito, a Turquia vai ganhar uma Copa do Mundo? Provavelmente não, né? Vai ganhar uma Eurocopa? Não sabemos, é muito difícil, mas olha só, a Turquia junto com a Itália será sede da Eurocopa de 2032, quando vários desses talentos já vão estar mais consolidados e outras promessas sem dúvida já vão ter surgido. Então quem sabe eles não estejam melhorando e possam fazer uma Euro fantástica dentro de casa. O Altin Top, que é ex-jogador e trabalha na Federação Turca, disse que um dia eles querem ser tão fortes quanto a Alemanha e a Espanha. Também existe um contraponto que é bom a gente mencionar, que alguns jornalistas dizem que o governo da Turquia tem utilizado o futebol para distrair as massas dos problemas internos. Mas o que é inegável é a quantidade de talento puro que essa geração turca tem, mais do que em qualquer outra época, eu acho, né? E que de fato faz a gente lembrar da saudosa, ótima geração belga, que só serviu para eliminar o Brasil da Copa do Mundo e nunca mais fez nada, né? E para ficar nesse tema de jovens que estão surgindo e podem ser espetaculares no futuro, eu recomendo para vocês assistirem esse outro vídeo em que a gente fez de 7 jovens que podem brilhar muito nessa temporada. Vale a pena dar uma olhada.